Vamos para mais um episódio! Meu bordão! Eu tenho um bordão! Ai, eu gosto de ter bordão, eu sempre quis ter um bordão. Ai, gente, hoje o tema do episódio não é nada feliz. Quanto deveria ser. Ai, literalmente. Porque a gente vai falar de um público hoje tão feliz, tão assim, que toma conta da própria vida. Não, gente, sério, olha. Esse episódio é meio que complemento do episódio da semana passada. Ai, eu adoro essa camiseta. Ai, adoro, é do Chico Rei. Inclusive, amigos que me assistem, se vocês gostam de mim, me presentem com camisetas do Chico Rei. Enfim, esse episódio é meio que complemento do episódio da semana passada. Eu até pincelei um pouco sobre o que a gente ia falar. Porque digamos que. Digamos não, eles estão correlacionados. Quando acontecer o aviso do que acontecer, do que a gente falou. Parece que eu tô falando em enigmas ou parece que eu tô falando nada com nada, né? Mas quem assistiu vai entender. Foi meio que junto com o que vai acontecer com o tema de hoje. Que o tema de hoje é sobre diversidade. E, ai, gente, é difícil pra mim falar sobre diversidade, porque assim, por mais que eu seja uma mulher cis, hétero, ai, gente, é sério que a gente vai fingir que nada acontece? A gente vai fingir que o mundo não existe? Porque pra mim, fingir que o LGBTQIAPN+, não existe, é a mesma coisa de você negar o mundo. Ou a mesma coisa de você dizer que a Terra é plana. Inclusive, não coincidentemente, quem acredita na Terra plana acredita, negaciona esse público. Mas, gente, vamos lá. O mundo é diverso. As pessoas são diversas. Então, por que a gente continuar com essa briga sem sentido contra as pessoas que são diferentes? Ai, na boa, eu não gosto de ser grossa nem direta, mas eu não posso começar o episódio de outro jeito. Sabe? Pouco te importa o que a pessoa faz na sua intimidade. Sabe? Te importa e te interessa o que essa pessoa faz como sociedade. Então, poxa, ela é uma pessoa mal educada, ela maltrata alguém, ela desrespeita alguém, ela não sabe trabalhar em sociedade com pessoas, etc. Aí temos um problema. Mas, sinceramente, poucas pessoas desse público já me incomodaram no mundo como de uma forma como um todo. Já rolou umas pequenas perseguições, acho que no trabalho, não vou negar, que teve uma época que eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo pra essa galera? Mas, se eu for pensar na maioria das vezes o que realmente me impacta, ou que realmente me faz mal e me faz pensar em algo específico, cara, raramente são essas pessoas. Raramente. Geralmente são pessoas. Ai, eu nem sei como é que chama, porque assim, normal não é, entendeu? Como é que eu vou achar normal uma galera, um público que não tem noção nenhuma do ridículo e que fica maltratando pessoas a troco de nada? É a mesma coisa da gente não entender preconceito, racismo. Eu vi um vídeo de uma influenciadora, eu vou tentar achar e colocar o link aqui, porque eu achei demais. Que eu quis. Ai, gente, eu morri de rir, mas é a pura verdade. O vídeo é justificando tipos de preconceito. E aí, tipo, por que que você não. Por que que você é racista? Você não gosta da pessoa simplesmente pela cor da pele dela? Tipo, o que que isso altera na vida de alguém? No que isso altera no dia a dia de alguém, no trabalho de alguém? Por quê? Se isso não altera em nada, se você respondeu não pra tudo, porque é o mínimo que eu espero da minha audiência, se não altera em nada, se não interfere em nada, por que te incomoda? Uma vez eu vi um experimento com crianças. Eles davam textos para as crianças super ofensivos e racistas e preconceituosos e davam para as crianças falarem um para os outros. E tinha criança que chorava de desespero, falando: "Ai, não quero ser assim, não quero falar assim". O contexto, né, a mensagem final do vídeo era: as crianças não nascem, as pessoas, né, não nascem racistas, elas se tornam preconceituosas. Então, por que que é tão importante a gente falar disso? Porque o mundo acontece e não vem com essa de ai, no meu tempo não tinha isso. Ai, no meu tempo tinha sim. Tinha sim. A diferença é que hoje a gente não tem mais vergonha de se esconder. E quando eu falo a gente, eu me incluo porque por mais que eu seja uma mulher cis, hétero, se tem uma coisa que incomoda a sociedade é uma mulher, né? Aí uma mulher independente, caguei a sociedade, né? Caguei pra você. Então eu me incluo nessa questão do público diverso por conta disso, mas se a gente for colocar em xeque mulheres negras, se for colocar em xeque mulheres negras lésbicas ou mulheres negras trans, e se a gente for colocar todo o universo LGBTQIAPN+, que a gente tem, vai ser muito mais complexo e difícil. E a sociedade, ela não dá trégua pra esse público, não dá trégua. E eu fico muito triste porque eu vejo tanta potência, todo mundo.
Não só por eles serem não só por eles serem assim ou e etc. Que assim, primeiro que me irrita muito é quando envolve religião. Eu acho que assim, a galera que é religiosa, cristão, não entendeu uma coisa, apesar que assim, né? Religioso é uma coisa, cristão é outro. Que cristão, eu acredito muito que cristão leva ferro e fogo que Jesus ensinou na Bíblia e etc. Agora, religioso, ele só quer falar. Bate no peito e fala que é da igreja, mas é muito da boca pra fora. É que nem o lance do católico não praticante. Cara, se você não pratica essa religião, você não é católico. Não interessa se você foi batizado ou não, você não tá praticando, você não tá exercitando seu contato com Deus. Então não coloca em xeque que você é meio alguma coisa, até porque tá na Bíblia, querido, né? Jesus não gosta de nada meio morno. Ou é quente ou é frio. Então decida-se. Mas eu não quero. Por que que eu envolvi a religião? Porque tem um papel muito importante, né? Já foi feita diversas pesquisas e os humanos precisam acreditar em alguma coisa. Então, já foi comprovado que um ateu não tem a mesma expectativa de vida do que um cristão. Então, é importante. E aí, por que que eu tô falando disso? Porque todo mundo precisa se apegar com Deus. É importante. Mas precisa se apegar com alguma coisa. Então, não tem como excluir esse público. Sendo que as igrejas são os lugares que mais impedem esse público de serem o que querem. E aí que eu quero entrar em dois pontos que são muito importantes. Primeiro que essa rejeição tá super contra o que Jesus acreditava. Eu não preciso nem. Ai, gente, se Jesus voltasse. Ô, galera, por favor, vamos lá ler a Bíblia com quem Jesus andava quando ele veio. Até onde eu entendo, era só com os rejeitados. Era só com quem a galera apontava o dedo e falava um monte. E aí vocês acham mesmo que Jesus vai voltar e vai fazer o quê? Que ele vai andar com os bonitões, que se vestem bem e roubam dinheiro da galera do dízimo. Que é isso que a maioria das igrejas fazem, infelizmente. E eu vou colocar igrejas no plural, porque eu não vou ser hipócrita. Acontece isso na católica. Gente, eu já fui expulsa de uma igreja. É muito engraçado eu contar essa história. Eu ia falar, adoro, mas não adoro, não. Eu já fui expulsa de uma igreja, cara. Porque eu era eu, porque eu falava o que eu pensava. E mulheres falar o que pensa é um absurdo pra muita gente. Enquanto esse padre achava bonito trocar de carro 2 vezes por ano, frequentar lugares que não convém. E assim, cada um com a sua consciência. Eu não tô nem julgando aqui o que ele fazia ou deixava de fazer. Agora, o que ele fazia ou deixava de fazer com o dinheiro da igreja, aí eu julgo sim. Porque a obrigação deles é lá pela comunidade. E ele mexeu com a pessoa errada, porque eu sou uma pessoa que cresceu com convívio com o Padre Jaime, que eu já cansei de falar aqui nos episódios. E o que que o Padre Jaime foi? Ele foi um padre, querida, que ele não. Com o salário dele, ele dava pra comunidade comprar remédio. Os presentes de aniversário que a comunidade dava pra ele era sempre ou roupa ou sapato, na maioria das vezes sapato. O bichinho andava tanto pra ajudar os outros que o sapato dele furava e ele não comprava um novo. Porque ele falava, eu tô com um velho, eu boto uma fita, resolve. Ou usa uma meia mais grossa, tá resolvido. Agora, o pobre doente que tá precisando de um remédio, ele não tem como colocar uma fita na doença dele. Então, eu cresci com exemplos excelentes de líder religioso. E eu não ia aceitar qualquer coisa. Então, esse padre já chegou botando banca, sendo assim, ridículo. Eu fico pensando o que que Deus não pensa disso, gente. Mas, enfim, né? Quem julga é Deus. Mas eu fico pensando, mas eu, como comunidade, eu tinha todo o direito de me pronunciar. E assim, ele tirou um curso da igreja falando que, ai, a gente tá recebendo marginais na nossa igreja. Sim, a gente de fato, o curso recebia jovens que já tinham tido passagem na polícia e etc. Alguns até menor de idade. Mas olha que louco. Eu fazia curso junto com essa galera, a gente crescia e se educava nos cursos e tal, todos juntos. E eu nunca sabia quem era. Aliás, ninguém nem buscava saber quem era. Quem tinha passagem na polícia eu deixava de ser. A única coisa que eu sei é que todo mundo tratava super bem todo mundo lá dentro. Todo mundo. Todo mundo era muito educado, todo mundo era muito respeitoso. Eu tive problemas na escola com bullying, eu tive problemas no trabalho, mas eu nunca tive problema nesse CJ que a gente chama, que é Centro da Juventude. E o padre, cara, eu não vou cansar de falar. Jardim Angela era um dos bairros mais perigosos do Brasil. E ele conseguiu pacificar o bairro com essas e outras ações. Então, assim, ele mexeu com a pessoa errada, porque eu tinha um exemplo excelente de líder religioso. E assim, independente até do motivo que fez ele me expulsar ou não, a igreja deveria ser um lugar aberto e aconchegante e de boas-vindas para todo mundo. Todo mundo precisa de Deus, sem restrição. E aí, um segundo ponto que eu queria trazer, que é muito importante, é que, gente, vocês acham mesmo, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir, vocês acham mesmo que alguém
um lindo dia acorda e fala: Hum, serei gay. É isso que eu quero pra minha vida. Quero sofrer preconceito. Quero ter dificuldade de arrumar emprego. Quero ser rejeitado pela minha família. Eu quero ter vergonha de quem eu sou. Eu quero amar alguém e não conseguir pegar na mão dela no meio da rua. É sério que alguém pensa que isso é possível, que isso é imaginável. E ai, gente, se eu pudesse escolher essa vida de mulher cis hétero, tá tão insalubre. Inclusive, eu sei que eu tô repetindo muito isso ultimamente, tanto nas minhas mídias sociais, quanto às vezes quando eu tô com amigas e tal. Mas, gente, é porque tá insalubre mesmo, tá? Tipo assim, quem casou, casou. Quem não casou, cara, casa mais não. Porque tá muito difícil. Homem hétero tá, assim, tá muito difícil encontrar um cara que é bacana, um cara que não seja machista. Primeiro que assim, né? Quando eu falo que eu tenho, por exemplo, dois empregos, que eu trabalho, né, das 9 à meia-noite. E aí eu falo que eu, né, eu não falo que eu moro sozinha porque é perigoso. Mas quando eu junto algumas coisas, a primeira coisa que acontece é o cara sair correndo. Sério, 2025 acontece isso. Eu tô falando 2025 porque é o ano que eu tô gravando esse episódio, tá? Porque contato mesmo com tentativas com contato com, de macho hétero foi ano passado. E aconteceu algumas vezes, de só de falar, tipo, ai, e aí, no que você trabalha, né? O que você faz? Ah, eu sou publicitária. Então, eu tenho dois empregos, aquela velha piada, né? De dia uma, de noite outra. Na verdade, a minha profissão é tudo a mesma coisa. E aí a pessoa do nada desconversa e daqui a pouco não responde mais. Então, assim, sério que a gente vai fazer isso ainda hoje? Uma mulher independente, empoderada, vai assustar, vai espantar. Espantar por quê? Por que que eu te assusto tanto? Por que que homens. Será que homem ainda tem essa pegada? Aí você vê dois extremos. Ou o cara quer ser um macho alfa e ele quer pagar tudo, e, né? Ou ele também vai ser o cara que quer ser bancado. Nossa, eu vi muita gente que nem tinha saído da casa da mãe. Ah, eu nem. Olha, eu ia falar ia citar um exemplo aqui, mas enfim. O tema não é esse. O ponto é: se eu puder escolher, queridos, eu não escolheria. Mas a gente nasce como a gente nasce. A gente gosta do que a gente gosta. Não tem como a gente ir contra a nossa própria natureza. E aí é legal eu falar isso, inclusive, porque vai ter muita gente que fala, mas é isso. Na Bíblia tá escrito que homem foi feito pra mulher e mulher foi feito pra homem, sucessivamente, etc, etc. Não tem como ir contra a natureza. Cara, de que natureza vocês estão falando? Porque Deus falou na Bíblia que fez cada homem a sua imagem e semelhança, e quando ele fala homem, ele fala indivíduo, né? Mas cada um é diferente do outro. Dois irmãos criados juntos não são iguais. Você acha mesmo que as pessoas vão nascer, ai, é homem com coisa de homem, é mulher com coisa de mulher? Não existe isso. Tem mulher que ama futebol, tem mulher que vai odiar futebol. Eu sou uma mulher, inclusive, que não suporto maquiagem e frufru. Odeio, odeio as coisas que é ditas como femininas. Roupas e tudo. Pra mim, nada tem gênero. Ai, se eu gosto de uma calça, eu vou usar aquela calça. Ah, mas as camisetas mais legais das lojas geralmente são masculinas e da área infanto-juvenil. Então, eu pego um tamanho maior ali e sigo minha vida sendo plena e feliz. Porque é assim, a maioria das minhas camisetas que eu comprei em shopping foi assim, na seção masculina de infanto juvenil. Porque nas meninas, eles pensam que meninas não vão gostar de super-heróis, eles pensam que meninas não vão gostar de alguns desenhos ditos como masculinos, sendo que desenho não tem gênero. Então, assim, é um absurdo a gente ter que discutir isso hoje em dia e colocar Deus como justificativa de preconceito. Isso é um absurdo, cada um é cada um. Eu não sou menos mulher porque eu não gosto do que é dito como feminista. E é engraçado, né? Porque eu não sou muito fã de maquiagem, eu me maqueio quando eu venho aqui pro pódio, mas pode ver, hoje o que que eu tô? Tô com protetor labial, um lápis branco que eu coloquei na linha d'água do olho e só. Aí eu também botei um pó pra tirar um pouco do brilho da pele, porque se deixar, meu filho, minha testa frita um ovo. Então, eu sempre ajeito esses detalhes. Comigo, mas eu não gosto, mas eu gosto de batom, um batom escuro eu gosto, eu evito usar porque dá um trabalhão passar, dá um trabalhão tirar, mas eu gosto muito de batom. Mas em contrapartida, roupa, essas coisinhas assim muito. É que eu não tenho problema com roupa nenhuma, eu uso de babado a coisa balonei, tá tudo certo. Mas, por exemplo, eu não sou de ficar usando muito acessório, mas eu amo brinco, eu amo minha orelha assim, toda furada, toda cheia de coisa. Não gosto de maquiagem, né? Eu nunca fui de me maquiar muito, mas eu amo meu cabelo. Meu cabelo feito e minha sobrancelha em dia. Nossa, eu não quero literalmente guerra com ninguém. E são coisas que você
que todo mundo fala que é coisa de mulher. Ah, mulher é desleixada sem andar com o cabelo assanhado. Gente, eu amo meu cabelo arrumado, mas vocês acham mesmo que eu consigo ficar o tempo todo com meu cabelo assim? Ainda mais nesse tempo maluco de São Paulo, que hora tá quente, hora tá frio. Eu já tô aqui, ó, eu tava com, o tempo tava fresco, agora eu já tô suando. E aí meu cabelo muda completamente também quando eu começo a transpirar. Eu acho que o cabelo de todo muda, né? A não ser os cabelos das lisas escorridas, eu não sei se muda muito, mas o meu muda completamente. E depois dos 30 também, até meu cabelo mudou. Mudou textura, mudou tudo. Mas enfim, se nem nós mulheres, eu gosto de algumas feminices. Fazer a unha pra mim toda semana é tipo assim, negociável. Eu não consigo não fazer. A não ser que eu esteja doente. E aí eu não faço. Porque eu não vou estar lá morrendo de estar doente fazendo a unha. E outra, eu mesma faço. É o meu momento de, vamos dizer assim, de espadeio. Porque é o dia que eu tomo meu banho premium, é o dia que eu faço a minha unha. Às vezes eu faço, às vezes eu só faço esmaltação. E eu gosto desse tempo que eu tiro pra mim. É 1, 2 horas ali que eu tiro pra mim, que depende do dia. Se eu tiver com pressa, se eu tiver com calma e tranquilidade. Geralmente eu faço com calma e tranquilidade. Mas eu gosto. A unha é uma coisa que eu não abro mão. Mas uma mulher que não pinta a unha não é menos mulher do que eu por conta disso. E aí, se a gente. Eu não sei se vocês concordaram comigo até aqui, mas se a gente entra em algum tipo de concordância até aqui, agora, por que que a gente vai esperar que as pessoas sejam iguais? É incrível como uma pessoa às vezes julga, assim, eu já vi muito disso, amigos que em algum momento falam sobre, assumem ser gay em algum momento da vida ou no trabalho e tal. E aí a pessoa joga um, nossa, eu nem sabia. Nem dava pra imaginar, porque, né, você não é daqueles afeminados. Gente, ninguém é igual a ninguém. E ninguém sabe o que se passa no coração de ninguém. E eu acho que não deve ter dor pior do que você ter medo de assumir quem você é. Inclusive, por conta desse medo, eu lembro que quando eu era adolescente, né? Eu era muito colocada como lésbica. Eu já falei. Ah, eu falei isso no episódio com a Aline. Aline Postigo. Muito legal, inclusive, esse episódio. E a gente comentou lá que ela também era taxada de ser lésbica e tal. No meu caso, foi porque eu sou. Se eu não sei se eu tô enganada, tá, gente? Então eu tô colocando aqui um aspas ou um asterisco bem grande, porque eu não sei se eu tô certa. Mas já ouvi falar que demissexuais são pessoas que não se relacionam intimamente com ninguém sem um mínimo de contexto. Então, por exemplo, eu não vou conseguir sair hoje à noite numa balada e beijar alguém. Uma, quanto mais, não sei quanto. Já fiz isso quando mais nova e eu me sentia super mal. Super mal, era péssimo assim pra mim. Então, eu não preciso de uma história romântica. É claro que isso melhora a situação, mas não precisa de um contexto romântico, eu preciso de uma história. Então, eu preciso estar conversando com a pessoa faz um tempo, eu preciso ter um mínimo de intimidade com essa pessoa. Tipo, eu não tô falando de uma intimidade extrema, mas uma intimidade de mínimo de confiança, de achar essa pessoa legal, de achar que essa pessoa é bacana, que ela não vai me fazer nenhum mal. É claro que a gente nunca sabe, né, o que se passa, mas enfim, eu preciso disso. Eu ouvi falar que pessoas assim são demissexuais. Consequência disso, a gente demora, esse tipo de pessoa, né, como eu, demora muito a se relacionar com alguém, porque não é só sair beijando, não é só sair ficando. Você tem que ter esse contexto, e para criar isso tem um tempo. E não tem como eu determinar, em 2 semanas, se eu trocar ideia com alguém, pode nem pintar química, e tá tudo certo, tá tudo bem. Como qualquer pessoa normal também acredito. Mas a diferença é que você precisa desse contexto, e como isso demora. Então, eu demorei pra dar meu primeiro beijo, eu demorei pra arrumar um namorado, querer namorar. Eu demorei pra algumas etapas que pra todo mundo foi, tipo, muito rápido. Então, eu fui a última das minhas amigas a beijar. Eu fui a última das minhas amigas a falar, tipo, ai, gosto de alguém e será que rola um romance ou um namoro? Eu fui a última amiga a isso. Eu lembro que as minhas amigas brigavam porque, ai, minha mãe falou que eu não posso levar namorado pra casa, então eu vou ter que namorar escondido. E eu ficava assim, cara, não tô cogitando isso ainda. Tipo, não é um problema pra mim ainda. Tinha outras coisas à frente. E aí, por conta disso, eu lembro que eu fui taxada. E pra piorar a minha situação, assim, não que tenha sido uma ofensa. Eu vou explicar, eu explico isso no episódio com a Aline, mas eu vou explicar também mais pra frente. Tinha uma outra amiga que também não se via ficando com ninguém, não falava sobre isso com ninguém. Tinha um pouco da mesma pegada que a minha. Não sei se ela era demissexual também, eu acho que não. Mas, enfim, a gente era muito amiga e tinha meio que o mesmo estilo. Aí que foi pior, por quê? Foi taxado porque a gente era um casal. Eu lembro que por um tempo ela até quis se afastar de mim por conta disso. E na época, eu não levei como ofensa. Na época eu levei como questionamento, tipo, e se eu for? Como é que eu vou saber? Aí eu lembro que uma das coisas que eu pensei foi, bom, se eu for, pra mim saber, eu preciso, né, ficar com uma menina, eu preciso saber como é que é pra ver se eu vou gostar, pra ver se não vou gostar, pra ver se é bacana, se não é. E tá tudo bem.
tá tudo certo, não tem problema nenhum em você experimentar e tal. Tudo bem que eu fiz isso com a pior pessoa do mundo, mas enfim. Consequentemente disso, eu pensei, cara, mas antes, né, de saber, ter certeza, e etc., eu acho que uma coisa muito importante que eu preciso ter é a aprovação da minha família, porque como é que eu vou assumir um relacionamento com alguém que, né, eu entendi que eu gosto e as pessoas que eu amo sobre isso? E aí eu comecei a praticar isso dentro de casa. Ai, se tal amigo eu apresentar como minha namorada. Ai, se tal coisa. E no começo foi assim. Meu Deus, pior cenário do mundo pra eles. Depois eles foram vendo que realmente não vai mudar em nada. A sua vida, a nossa vida, não vai mudar em nada. E aí eu lembro que quando eles bateram esse martelo, assim, que não foi um grande dia, né? Foi em várias conversas que a gente foi entendendo e tal o cenário. E aí foi quando eu falei, ai, bacana, meus pais não são homofóbicos. Mas eu sou hétero, isso não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém. Mentira, fez diferença sim. Porque eles encaram o mundo de uma forma diferente. Meu pai me conta histórias que o vizinho que tem um filho gay pediu conselho pra ele, esperando que meu pai fosse um super machista, homofóbico, e meu pai deu uma lição de vida muito bacana pra ele. Sobre acolher o filho dele, que isso não muda a relação, não deveria pelo menos mudar a relação com o filho dele, que ele não deixa de ser o filho dele, ele não deixa de ser o filho bacana que ajuda em casa, o filho que ajuda a pagar as contas, o filho que ajuda na mão de obra, que não deixa a mãe sobrecarregada com os dois irmãos menores. Então, assim, são coisas que você só aprende. E eu pensando, né? Ai, do que foi à toa que eu, né, fiz todo um trabalho com os meus pais e tal. Não, não foi à toa. Eu tornei eles pessoas melhores. E as tentei, né? Pelo menos. E assim, eles têm amigos. E depois eu descobri várias histórias que eles tinham amigos gays, que eles tinham amigos que foram rejeitados pelos pais por serem gays. Então, é muito bacana ver hoje o pensamento deles sobre isso, que é o pensamento que todo mundo deveria ter. Não é da minha conta o que você é ou você deixa de ser. Ah, porque, pelo amor de Deus, gente, vocês acham que todo gay vai se interessar por você por conta disso? Ai, pelo amor de Deus. Né? Não é porque a menina é lésbica que ela vai se apaixonar por toda mulher que ela vê. Também não é assim. Geralmente elas são emocionadas, mas elas também não partem pra cima desse jeito. E aí, Priscila, por que você tá falando de tudo isso? Primeiro que esse é meu pensamento sobre a diversidade, que não é da conta de ninguém e que não deveria fazer diferença na vida deles, mas infelizmente eles vivem hoje até que um pouco melhor, né? Porque hoje em dia eles conseguem ter menos vergonha de ser quem são. Mas eu sei que passam um perrengue ou em casa ou no trabalho e infelizmente isso é um fato. Mas, assim como eu citei que o tio Mark mudou as regras do algoritmo para a questão da fake news, aconteceu a mesma coisa para a diversidade. E assim, gente, é como se a sociedade estivesse dando, e a gente tem que pensar que cada passo demorou, sei lá, uns 10 anos para ser dado. Então, voltar 20 anos é muita coisa. E assim, eu tô chutando, tá? É hipotético esse valor, porque o problema é muito maior. Ele voltou a classificar o público LGBTQIAPN+, como doentes mentais, que é como muitos religiosos também classificam, né? Como se eles tivessem nascido com um problema, um defeito. É muito duro a gente tratar alguém como, julgar alguém por ela ser quem ela é, como doente. Porque doença tem cura. Alguns não, mas eles não são doentes. Eles não estão nem ali por escolha deles. Então, assim, é muito duro ver isso, vivenciar isso, ainda mais sendo publicitária. As mídias sociais é uma das minhas maiores ferramentas de trabalho. É onde, poxa, se eu consigo cliente é para trabalhar as mídias sociais dele. Então, isso é muito complicado, é muito difícil. E é de uma ignorância tão sem tamanho, que, assim, sendo bem educada, viu? Sendo bem educada e sendo bem, sei lá como é que eu posso dizer também, mas enfim. Só sei que ele voltou a classificar assim. E isso é muito difícil, porque a gente não pode ignorar a existência das pessoas. Eu acho que isso deveria até ser crime, assim, a gente ignorar a existência de outra pessoa. Eu vou cansar de falar isso, mas passou da hora da gente deixar de ser ignorante nesse aspecto. Não tem como a gente pensar que isso faz algum sentido. Porque não faz. Pausa para a água, porque o assunto tá muito sério e tá me deixando seca duplamente. E aí, Priscila, além de todos esses problemas que meio que você já citou, retrocesso, ignorância, nananã, o que mais, se é que precisa de mais, mas o que mais, por que que isso tá te incomodando tanto, além desses motivos, assim? O impacto disso
Eu até pensei sobre falar sobre isso, porque eu falei, cara, eu acho que tá meio repetitivo. Eu sempre colocando qual o impacto disso na nossa vida, ou porque isso tá fazendo tanta diferença. Mas é porque eu acho que é isso que importa no final das coisas. Qual é o impacto disso nas nossas vidas? Cara, grandes empresas já estão tirando seus investimentos na área de diversidade. O MEC, inclusive, foi o primeiro deles. Mas existem vários outros. Vários outros. E aí, gente, eu não tenho dados específicos, mas eu soube de pesquisas que mostraram empresas que investem e contratam pessoas diferentes, então que tem um público de diversidade dentro delas, ganham mais, faturam mais. E sabe por quê? Sabe por que tem tanta. Lembra de um. Acho que foi da L'Occitane, que teve uma campanha com produtos com base na fruta caju. E aí na propaganda botaram o caju de cabeça para baixo. E aí todos os nordestinos piraram, porque, tipo, eles mais do que ninguém sabem como se planta e como colhe o caju. E quando viram que eles estavam colhendo no comercial de cabeça para baixo, quiseram assim morrer. E eu também, eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, é o básico. E sabe por que saiu aquilo? Porque não tinha um nordestino na sala, eu tenho certeza. Na sala de reunião, na hora do brainstorm da campanha, não tinha um nordestino para ver aquela campanha e levantar o dedo e falar, galera, ninguém reparou que o caju tá de cabeça para baixo, é que ele não fica daquele jeito. Ninguém reparou? Sabe por que existem campanhas? Teve uma também, eu não lembro agora se foi da C&A ou se foi de uma outra marca de grife, acho que foi de grife, talvez. E fizeram uma coleção inspirada na moda africana, então aqueles tecidos maravilhosos, coloridos, estampados, enfim, com aquelas cores vivas. Garota propaganda que convidaram, Jade Picon. Eu tenho certeza que não tinha uma pessoa negra naquela sala pra falar. Galera, tudo bem. O convite a Jade Picon não vê o problema. Mas só convidar ela foi um baita problema. Porque assim, a roupa tá ali pra quem quiser usar. Eu mesma adoro estampas assim, eu super usaria estampas assim. Mas eu não vou sair comprando e usando só eu. Aquilo vai chamar mais atenção de pessoas que se identificam com aquilo. Eu posso me identificar? Posso. Talvez eu até possa me identificar. Aliás, eu amei a coleção. Mas o público não é só esse. E também não pode ser vendido só. Porque entra uma questão que é muito importante, que é a apropriação cultural. E o que que é isso, Priscila? Eu lembro que eu fui atrás dessa informação, porque eu lembro que eu sempre gostei de usar faixa, coisas no cabelo assim. E uma vez eu tive receio. Eu falei, cara, será que se eu usar um turbante, uma faixa mais larga e tal, eu vou estar sendo. Eu vou estar usando e apropriando de algo cultural que não tem nada a ver comigo. O problema, gente, não é a pessoa branca usar o que é da cultura do negro. O problema é que na pessoa branca é bonito, na pessoa negra é feio. O problema é que o turbante no cabelo bom da mulher branca é exuberante. Aí o turbante na mulher negra que tem o cabelo caracolado ou crespo é para esconder o cabelo sujo. Então, o problema da apropriação cultural é o racismo embutido naquilo. É as pessoas elogiarem a pessoa branca porque tá usando, mas na pessoa negra julga, aponta, coloca defeito. Sendo que tem? Deixa cada um se vestir como quer. Deixa cada um usar como quer. Só que não acontece isso na vida real e a gente não pode fingir que o mundo não é racista. A gente não pode fingir que o mundo não é preconceituoso. Então, cara, eu já falei isso aqui pra vocês, mas eu vou repetir porque eu acho que é muito importante. Já teve muitos problemas na agência, na época que eu era estagiária, que a gente ficava quebrando a cabeça dentro da agência. E olha que a agência tinha muita diversidade. Eram poucos funcionários, mas cada um era. Tinha o gay, tinha o nordestino, tinha o sudestino, tinha. O sudestino é o que mais tem, né? Mas tinha a mulher gorda, a mulher magra, tinha pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. E é isso que ajuda. Porque a gente não pode descartar. Eu já falei sobre etarismo aqui, eu volto a bater esse martelo. A gente não pode descartar que a experiência da pessoa mais velha, o jovem nunca vai ter. O jovem nunca vai saber o que é viver durante a ditadura militar no Brasil. Assim como ele nunca vai saber como era receber as notícias ou os resultados da Segunda Guerra Mundial no jornal. O impacto da Segunda Guerra Mundial, ou o fim da Segunda Guerra Mundial no jornal. A gente nunca vai saber o que foi vivenciar isso. Inclusive, eu quero muito trazer uma tia minha pra gente falar sobre isso, porque eu acho que isso tem uma riqueza tão grande na experiência que ela viveu e como foi o impacto disso. Eu fico pensando nisso e eu acho que vai ser fantástico esse episódio. E ela já topou. Eu só vou estruturar bonitinho um roteiro e convidá-la.
E também tô vendo se vai rolar um presencial. Quem sabe não rola o primeiro episódio no presencial do Podpri. Mas a gente tem que pensar nisso, tipo, não dá pra ignorar esses fatores. Então é muito importante ter pessoas mais velhas e mais novas. Eu lembro que a gente discutia, não saía do lugar. Aí eu chegava em casa e falava, mãe, deixa eu te contextualizar, sem colocar minha opinião em cima, era para não manipular o pensamento dela. Aí eu falava, sei lá, a gente tá trabalhando um detergente. Tal, 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 tal. Aí eu perguntava, o que que a senhora buscaria de diferente em tal produto? Ou depende do problema que a gente estava para resolver. Aí ela falava, veria isso, veria aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco eu falava, cara, brilhante. Ah, é porque minha mãe é um gênio? Também. Mas principalmente porque ela estava fora daquele cenário. Por isso que dizem que às vezes a gente tem que sair da caixa para entender um pouco melhor. Às vezes a gente está tão fissurado naquele problema, eu já li muito livro de criatividade que fala sobre isso. Que às vezes só de você respirar um ar diferente, por exemplo, eu trabalho no escritório. Às vezes levantar e andar por ele não vai fazer diferença. Mas se eu for até a varanda, já faz. Se eu sentar no sofá, já faz diferença. Porque já é um lugar diferente do meu convencional de trabalho. Então, minha cabeça, no meu cérebro, vai entender que eu já não estou no ambiente de trabalho. Pô, se você já não está no ambiente de trabalho, então a gente já pode pensar em coisas diferentes. Aí nisso vem a solução. Inclusive, é tudo muito psicológico. Eu, quando eu tô no final de semana ou folga, né, de feriado e tal, eu fecho a porta do escritório, eu não deixo aberto. Porque no meu cérebro, se ela tá aberta, eu tô trabalhando. Não interessa se o computador tá desligado, se eu sei que é domingo. Até porque eu passo o final de semana inteiro ouvindo a notificação do Teams na minha cabeça. O barulhinho da notificação que vem do computador. Então, assim, muito importante a gente ter essas noções. E aí é um absurdo a gente ver que tá cortando, significa que empresas vão perder os lucros, vão parar de ganhar tanto. E por que que vão parar? Porque pessoas que pensam diferente deles estão saindo. Porque a gente ainda tem essa briga de mulher receber o mesmo que o homem quando tá na mesma função. Porque a gente tem a mesma capacidade de pensar e de trabalhar, de comandar, de liderar. E aí, o que que a gente vê nas grandes empresas? Bando de velho branco, hétero, comandando, tirando oportunidade de pessoas de públicos diversos de estar em grandes espaços fazendo diferença na vida das pessoas. E marcas. Eu tô fazendo um curso de brand com a Ana Couto e eu me impactei um pouco com uma frase que ela falou. Ah, eu vou ler a frase, porque assim, eu achei tão fantástica a frase que eu preciso repetir. Cultura é potência coletiva. É nela que criamos pertencimento, mobilizamos comunidades e abrimos espaço para novas expressões. E branding é uma forma da gente exaltar a cultura da marca. E pessoas se conectam com marcas através da cultura que elas possuem. O que que eu estou promovendo com a minha marca? O que eu estou investindo em cultura que eu quero que as pessoas interliguem essa marca com isso. Por exemplo, a gente pensa em Coca-Cola, a gente já pensa em felicidade, porque a gente pensa em festa, em festival, a gente pensa em música, felicidade, alegria. E o que que a Coca-Cola faz para a gente pensar tudo isso? Ela investe em festivais de música, em grandes festivais. Ela investe em diversidade. Não sei se ela vai ser uma das grandes empresas que vai tirar esse investimento também. Seria bem burro da parte deles, mas pode ser. Então, gente, é de uma mesquiaria você pensar assim. Quando eu falo mesquiaria, eu não tô falando de investimento ruim ou baixo. Eu tô falando de pensamento pequeno mesmo. Eu fico muito triste de pensar que a gente está retrocedendo tanto numa fase da vida que a gente deveria estar avançando. Mas é isso. Nossa, eu toquei em vários assuntos polêmicos aqui. Medo desses comentários. Se vocês comentassem, né? Porque infelizmente, se chegar até aqui é lucro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês não gostaram, não tem problema também. Eu quero muito abrir esse diálogo, porque assim como eu falei no outro episódio e falei naquele Política, Futebol e Religião, a gente tem que parar de falar que tem coisas que não se discute. Tudo se discute. O que não pode acontecer é a gente brigar com o outro porque o outro pensa diferente da gente. Eu tenho uma amiga, a Tati, que a gente, inclusive, eu mandei uma mensagem pra ela ontem, foi justamente falando sobre isso. Big Brother a gente nunca concorda, a gente nunca torce para as mesmas pessoas e raramente a gente concorda com a postura que alguém teve lá e geralmente ela fala, ai, eu não vi nada demais. Eu falo, não, ela foi problemática, não sei o que lá. E essa é a primeira edição que a gente tá concordando com tudo. A gente sempre concorda com, tipo, quando eu pergunto pra ela, ai, quem você quer que saia? E aí eu falo, caramba, eu também quero que essa pessoa saia. Então, assim, é raro isso acontecer, mas tá acontecendo. E a gente pensa muito diferente uma da outra. Mas a gente não briga por isso. A gente só discorda. Tá tudo bem.
Aí ela levanta o ponto dela, eu levanto o meu e a gente segue a amizade. Gente, o mundo tem que ser assim. Eu não tenho que tratar só as pessoas assim porque eu quero ela do meu lado. Eu tenho que tratar as pessoas, todas as pessoas que discordam de mim com respeito e educação, porque a sociedade funciona com pessoas. Eu não posso ignorar a existência de outras pessoas e achar que isso vai me levar para algum lugar, porque não vai. Não vai. Então, eu vou trazer de novo meu objetivo com esse episódio, porque eu acho que é importante. Não quero que vocês concordem comigo, não só por concordar, tá? Que se concordarem, pô, bacana. Mas eu quero, como objetivo desse episódio, que vocês entendam o quão é importante a gente entender a definição de respeito acima de tudo. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. É normal um amigo seu no trabalho, um colega seu do trabalho, que você não tem muita intimidade. Você acha o quê ele ser zoado pela galera só porque só porque ele faz uma coisa íntima que você não faz? O que que é da conta de alguém? E, gente, tem tanta gente que é hétero que não nem faz parte desse público e só por conta do próprio estilo é julgado assim. Olha, eu acabei de dar um exemplo. Eu fui taxada de lésbica só por isso. E assim, acho baixo quando alguém se ofende porque é julgado assim, mas a gente não quer ser taxado de nada do que a gente não é. Mas, repito, isso não é nenhum tipo de ofensa. Pra mim, não faz diferença nenhuma. Você quer acreditar que eu sou? Ai, que seja. Eu não vou ficar discutindo com você o que eu sou e provando que eu sou. É que nem em balada. Eu lembro que eu ia com as minhas amigas na balada e tinha vez que eu não queria ficar com ninguém. Aí a gente fingia que era lésbica, só que isso pegou, teve uma febre disso, né? Aí eu lembro que teve uma época que os caras falavam assim: ah, então beija aí na minha frente. É sério? Vou ter que provar pra você quem você é na fila do pão pra mim ter que provar alguma coisa. E eu digo isso mesmo pra vida, assim, tipo, é um absurdo. Eu vejo bem menos hoje, graças a Deus, pessoas que apontam e que julgam simplesmente por serem quem são. Graças a Deus, eu vejo bem menos, mas eu sei que ainda existe e a gente não pode se isolar. A Jamila Ribeiro fala que não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Eu li o pequeno manual do antirracismo e ela fala sobre isso. Então não basta só você não alimentar o bullying do seu colega de trabalho porque ele é zoado por conta do jeito dele. Não basta. Você precisa também falar, galera, pô, serião aqui, de verdade, tem cabimento a gente falar disso? Vamos mudar de assunto, cara. Que a vida do cara é piada pra gente. Ai, Priscila, mas aí no trabalho é complicado, porque eu acabei de entrar, ou não sei o que lá. Beleza, então fica de boa, mas assim, você tá sendo, como é que chama? Condescendente, talvez, com o que a galera tá fazendo. Então você tá sendo racista igual, tá sendo preconceituoso igual. Se você quiser esperar mais tempo pra ter intimidade com a turma e fazer o que você precisa fazer, tá tudo certo. Beleza, gente. Eu espero que eu tenha falado tudo que. Eu acho que eu falei tudo que eu sentia que eu precisava. Eu espero que vocês tenham. Que eu tenha deixado uma pulga atrás da orelha sobre. Beleza, eu não sou preconceituoso. Mas será que eu não tô sendo conivente com o que tá acontecendo na minha frente, na minha vida? Será que eu tenho um irmão que é diferente, que só leva esporro dos meus pais e eu não tô fazendo nada, nem pra defender, nem pra tentar mudar o que eles pensam? Gente, ó, ninguém muda ninguém, tá? Mulher não muda homem, pai, mãe não muda filho, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem. Mas o que eu quero trazer é que, assim, talvez se eu não tivesse conversado com os meus pais lá atrás, eles fossem hoje pessoas preconceituosas. Então, assim, não custa a gente tentar, porque o preconceito nada mais é do que um preconceito sobre alguma coisa, ou seja, é a falta de conhecimento sobre alguma coisa. Ainda pro meu pai, ele custa entender que chamar alguém de negão, uma pessoa que ele nunca viu na vida, chamar ele de negão, é racista? Custa, mas é um processo. Talvez ele só aprenda na dor. Quando alguém virar pra ele e falar assim, ô, tem um nome, não precisa me chamar assim. Talvez sim. Talvez ele ainda ache grosseiro. Talvez ele precise passar por isso e ainda ter dias depois disso pra entender o que aconteceu. Pode muito ser. Mas o importante é a gente. Eu tenho essa sensação de, poxa, eu cumpri porque eu tentei fazer tudo que eu podia. Agora, se ele não aprendeu, se ele não melhorou, aí é o problema dele. Então, eu só quero isso, que vocês reflitam sobre se vocês estão tendo ou não atitudes preconceituosas e racistas. É importante a gente saber pensar nisso, aquela autoavaliação importante no final do dia, mas também poxa, eu não sou, eu sei que eu não sou, mas eu tô sendo conivente. Não tô tão errado quanto. E como mudar isso? Você não tem coragem, porque, poxa, né? Então chama o cara. Poxa, ó, queria te dizer que eu não acho nada legal isso que fazem. Eu sou novo na empresa, ou qualquer outro cenário possível, e aí você pensa, não dá pra mim fazer nada, mas eu queria te dizer que eu acho isso
paia pra caramba. E se quiser, pode contar comigo pra gente sair, curtir alguma coisa, se você quiser, ou almoçar junto, que seja. Pode contar comigo. Às vezes é tudo que essa pessoa precisa. Porque se tem uma coisa que a galera do LGBTQIAPN+ mais sofre é com rejeição da própria família, dos amigos, quando descobrem, né? Ou se ele sempre foi, também pode acontecer que ele tenha tido uma vida muito solitária. Ou não também, depende muito. Depende muito de muita coisa. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês reflitam sobre e comentem aqui o que passou na cabeça de vocês ao me ouvir falar sobre isso. Beleza? Você acha que o tio Mark tá certo? Colocar assim as pessoas, taxar as pessoas dessa maneira, de doentes mentais, ai, me dá um negócio só de falar isso. É isso, um cheiro da Pri.